Saúdo-vos todos que estão acompanhando esta apresentação. Nós somos a equipe 6 e apresentaremos o tema de como desenvolver sistemas e gerenciar projetos. E o nome dos componentes de nossa equipe são Gustavo Cardoso Santos da Silva, João Vitor Desavista Cederace Moraes, José Antônio Ramos Barreto Gomes, Murilo Martins Alves, da disciplina de Sistemas de Informação e Tecnologias Emergentes, da professora Rita Félix. Exporemos o vídeo segundo os tópicos abordados e segundo a sua sequência. Os capítulos 12.3 e 12.4 do livro Sistemas de Informação Gerenciais, de Kent e Jane Lawlon, abordam conceitos essenciais para o desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informação. No capítulo 12.3, são apresentadas metodologias como as estruturas, o desenvolvimento orientado a objetos, o desenvolvimento baseado em componentes e serviços web em nuvem, além da engenharia de software assistida por computador, o CASE, que oferecem diferentes abordagens para projetar sistemas robustos e adaptáveis, enquanto o capítulo que oferecem diferentes abordagens para projetar sistemas robustos e adaptáveis, enquanto o capítulo 12.4 é direcionado ao gerenciamento de projetos, abrangendo desde a escolha e planejamento de novos sistemas, com a análise de custos, benefícios e portfólio, até a gestão de riscos e mudanças, implementação global e superação da resistência dos usuários, oferecendo um panorama completo para a condução eficaz de projetos de TI. Segundo Lawlon e Lawlon, em 2014, as duas mais importantes são as metodologias estruturadas e o desenvolvimento orientado a objetos. Outras abordagens significativas, como o desenvolvimento baseado em componentes e serviços da web e em nuvem, que permitem a criação de sistemas modulares e escaláveis, oferecendo a reutilização de componentes e a integração com serviços externos. Também é possível pontuar a engenharia de software assistida por computador, que envolve o uso de ferramentas automatizadas para documentar, projetar e implementar sistemas, aumentando a eficácia e a qualidade do desenvolvimento. Essas metodologias oferecem diretrizes importantes para projetar sistemas robustos e adaptáveis, atendendo às necessidades crescentes de flexibilidade e eficácia das organizações modernas. Segundo Lawlon e Lawlon, em 2014, metodologias estruturadas são utilizadas para documentar, analisar e projetar sistemas de informação desde a década de 1970. São chamadas estruturadas as técnicas elaboradas passo a passo, sendo cada um dos passos fundamentado no anterior. As metodologias estruturadas são executadas de cima para baixo, partindo-se do nível mais alto e mais abstrato para o nível mais baixo de detalhe, do geral para o específico. Os métodos de desenvolvimento estruturado são orientados a processos, concentrando-se primordialmente em modelar os processos ou ações que capturam, armazenam, manipulam e distribuem dados, como o fluxo de dados ao longo do sistema. Esses métodos distinguem dados de processos. Um procedimento de programação independente precisa ser escrito cada vez que alguém quer fazer algo com determinado conjunto de dados. Esses processos atuam sobre os dados que o programa repassa a eles. A ferramenta primária para representar os processos componentes de um sistema e as interfaces, fluxos de dados, entre eles é o diagrama de fluxo de dados, DFD, do inglês Data Flow Diagram. O diagrama do fluxo de dados oferece um modelo gráfico lógico do fluxo de informações dividindo o sistema em módulos que mostram os níveis de detalhe administráveis. Na figura 12.6 observamos o fluxo de dados do sistema de matrícula. Segundo Lawlon e Lawlon, 2014, os métodos estruturados tratam de dados e processos como entidades logicamente separadas, mas no mundo real tal separação parece pouco natural. Diferentes convenções de modelagem são usadas para análise, o diagrama de fluxo de dados e o projeto, o diagrama de estrutura. Sistema de informações gerenciais. O desenvolvimento orientado a objetos Aborda essas questões. Tal desenvolvimento usa o objeto como uma unidade básica da análise e do projeto de sistemas. Um objetivo combina dados e os processos específicos que operam nesses dados. Os dados encapsulados em um objeto podem ser acessados e modificados somente pelas operações ou métodos associados a ele. Em vez de passar os dados
Para os procedimentos, os programas enviam uma mensagem para que o objeto execute o procedimento nele embutido. O sistema é modelado como um conjunto de objetos e segundo os relacionamentos entre eles. Como a lógica de processamento reside dentro dos objetos e não em programas de software independentes, aqueles que precisam colaborar entre si para realizar o sistema funcionar. A modelagem orientada a objetos baseia-se em conceitos de classe e herança. Objetos permanentes a certa classe ou categorias gerais de objetos similares têm as características daquela classe. As classes de objetos, por sua vez, podem herdar toda a estrutura e os comportamentos de uma classe mais genérica, e então acrescentar variáveis e comportamentos exclusivos a cada objeto. Figura 12.8. Classe e herança. Essa figura ela ilustra como as classes herdam as características comuns de sua superclasse. Segundo Loran e Loran, em 2014, para acelerar ainda mais a criação de softwares, grupos de objetos são reunidos na forma de componentes de software para funções comuns, tais como uma interface gráfica de usuário ou um recurso de processamento de pedidos online. E esses componentes podem ser combinados para criar aplicações empresariais de grande escala. Essa abordagem de desenvolvimento de software é denominada desenvolvimento baseado em componentes. As empresas estão usando esse tipo de desenvolvimento para criar suas aplicações de comércio eletrônico. Para tanto, elas combinam componentes disponíveis comercialmente para carrinho de compra, autenticação de usuário, mecanismos de busca e catálogos, com porções de softwares específicos para seus requisitos empresariais. Serviços baseados na nuvem. Segundo Loran e Loran, em 2014, os serviços da web ou web services, componentes de softwares fracamente acoplados baseados em Extensible Markup Language ou XML e outros padrões e protocolos abertos que permitem a uma aplicação se comunicar com a outra sem a necessidade de programação customizada, além de facilitar a integração interna e externa de sistemas. Os serviços da web oferecem ferramentas não proprietárias para o desenvolvimento de novas aplicações de sistemas de informação, ou para o aprimoramento dos existentes. A plataforma como serviço também apresenta grande potencial para ajudar os desenvolvedores de sistemas a escrever e testar rapidamente as aplicações da web voltadas a empregados ou clientes. Esses ambientes de desenvolvimento online são oferecidos por diferentes fornecedores, que incluem a Oracle, a IBM Salesforce.com ou Force.com e a Microsoft Azure. Essas plataformas automatizam tarefas como a configuração de uma nova aplicação como um serviço da web ou como ligar a sua aplicação a outros serviços e aplicações. Alguns fornecedores oferecem infraestrutura ou serviço de nuvem, ou ainda links para fornecedores de nuvem como a Amazon, de forma que os desenvolvedores possam disponibilizar o que constroem uma infraestrutura de nuvem. O capítulo 12.4, Gerência de Projetos, segundo Loran e Loran, 2014, uma empresa desenvolveu o que parece ser uma excelente solução de sistema. Todavia, na prática o sistema não funciona adequadamente ou não produz os benefícios esperados. Se isso estiver acontecendo, a empresa não está sozinha. Existe uma altíssima taxa de fracasso entre os projetos de sistemas de informação, porque eles não foram gerenciados de maneira adequada. A consultoria Standish Group, que monitora a taxa de sucesso de projetos de TI, descobriu que somente 32% de todos os investimentos em tecnologia foram concluídos dentro do prazo e do orçamento e com todos os recursos e funções previamente especificados. McCarthy, em 2010. As organizações podem avaliar incorretamente o valor empresarial do novo sistema ou não conseguir administrar a mudança organizacional exigida pela nova tecnologia. Por isso, é essencial saber como gerenciar projetos de sistemas de informação e compreender a razão de seu sucesso ou fracasso. Objetivos da gerência de projetos. Segundo Loran e Loran, 2014, um projeto é uma série planejada de atividades relacionadas para alcançar um objetivo empresarial específico. Projetos em sistemas de informação incluem o desenvolvimento de novos sistemas, a melhoria de sistemas existentes ou projetos para substituição ou atualização das infraestruturas de TI da empresa. A gerência de projetos refere-se à aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas de modo a alcançar alvos específicos dentro de determinado orçamento e com restrições de tempo. As atividades de gerência de projetos incluem planejamento do trabalho, avaliação de risco, estimativa de recursos necessários à realização do trabalho, organização do trabalho, aquisição de recursos humanos e materiais, atribuição de tarefas, direcionamento de atividades,
controle da execução do projeto, relatório de andamento e análise dos resultados. Assim como em outras áreas de negócios, a gerência de projetos para sistemas de informação precisa lidar com 5 variáveis principais: escopo, tempo, custo, qualidade e risco. As empresas costumam lidar com muitos projetos diferentes para a solução de problemas e melhoria de desempenho. O número de ideias para projeto de sistema é maior do que o de recursos. Será necessário escolher os projetos que prometem os vários benefícios aos negócios. Determinação de custo e benefício do projeto. Análise de sistema inclui a avaliação da viabilidade econômica de cada solução alternativa. Se a solução representa um bom investimento para a empresa ou não. Para identificar os projetos de sistema de informação que agregam mais valor aos negócios, será necessário identificar seus custos e benefícios e como eles se relacionam ao plano de sistemas de informação da empresa. Plano de sistema de informação. Um plano de sistema de informação mostra quão bem os sistemas de informações específicos se encaixam na estratégia e no plano de negócio geral da empresa. Em um plano desse tipo, contém uma declaração de metas corporativas e específicas, como a tecnologia de informação apoia a realização dessas metas. O relatório mostra como as metas gerais serão alcançadas pelos objetos de sistemas específicos. Estabelece datas e os marcos específicos que devem ser cumpridos e que podem ser usados mais tarde para avaliar o progresso do plano em termos de quantos objetivos foram realmente atingidos dentro do cronograma especificado. O plano indica as decisões-chave da administração concernentes à aquisição de hardware, telecomunicação, centralização, descentralização de autoridade, dados e hardware e mudanças ocasionais requeridas. Análise de carteira. Uma vez determinado o rumo geral do desenvolvimento do sistema, a análise de carteira ajudará a avaliar as alternativas do projeto de sistema. A análise de carteira faz um inventário de todos os ativos e projetos de sistemas de informação da empresa, incluindo infraestrutura, contratos de terceirização e licença, assim como uma carteira financeira. Essa carteira de investimento em um sistema de informações tem certo perfil de risco e benefício para a empresa. Cada projeto de sistema de informação tem seu próprio conjunto de risco e vantagem. As empresas tentam aumentar o retorno sobre suas carteiras de sistemas de informação, contrabalançando o risco e o retorno de todo o seu investimento em sistema. Gerenciamento de risco e mudança. Alguns projetos de desenvolvimento de sistema têm maior probabilidade de fracassar ou sofrer atraso, porque o seu nível de risco é muito alto. O nível de risco do projeto é influenciado pelo tamanho do projeto, pela sua estrutura e pelo nível de conhecimento técnico da equipe de sistema de informação e pela equipe de projeto. Quanto maior o projeto, como indicam o dinheiro gasto, a quantidade de mão de obra envolvida na implementação e o número de unidades organizacionais afetadas pelo nosso sistema, maior o risco. Projetos de sistemas de grande escala têm índice de fracasso de 50% a 75% mais alto que os outros, pois são muito complexos e difíceis de controlar. Os riscos também são mais altos que no caso de sistema em que o requisito de informação não estejam claros e bem delineados, ou em que a equipe do projeto precisa lidar com uma tecnologia nova e complexa. Existem estratégias que se pode seguir para aumentar as chances de sucesso de uma solução de sistema. Se o novo sistema envolve uma tecnologia complexa e desafiadora, pode-se recrutar líderes de projeto com uma sólida experiência técnica e administrativa. A terceirização ou uso de consultores externos são a opção a considerar caso sua empresa não tenha pessoal com a perícia e os conhecimentos técnicos necessários. Projetos maiores podem ser beneficiados do uso adequado de ferramentas formais de planejamento para documentação e monitoramento de planos do projeto. Os dois métodos comumente utilizados para isso são os gráficos de Gantt e PERT. Bom, agora falando um pouquinho sobre a superação de resistência do usuário. Segundo o laudo de 2014, é possível superar a resistência do usuário promovendo a sua participação, tanto para estimular o seu comprometimento quanto para melhorar o seu projeto, tornando a formação e o treinamento do usuário facilmente disponíveis e proporcionando assim mais incentivos para que esses usuários cooperem.
Os usuários finais eles podem transformar-se em membros ativos da equipe de projetos. Sendo assim, eles conseguem assumir papéis de liderança e encarregar-se da instalação do sistema e do treinamento. É necessário prestar atenção especialmente às áreas em que os usuários fazem interface com o sistema, usando uma sensibilidade quanto às questões ergonômicas. E ergonomia, refere-se à interação entre pessoas e máquinas no ambiente de trabalho. Bom, ao analisar essa abordagem para superar essa resistência do usuário, é possível perceber que esse envolvimento ativo dos usuários no processo de desenvolvimento e implementação de um sistema que não só facilita a adoção da nova tecnologia, mas também ele contribui para uma melhoria contínua do próprio sistema. A participação desse usuário ajuda a identificar problemas práticos, necessidades específicas e pontos de melhorias que os desenvolvedores talvez não detectassem sozinhos na hora, pois esses profissionais muitas das vezes não estão diretamente envolvidos nas tarefas diárias que o sistema apoiará. Então, com essa aproximação, o processo ele não é desenvolvido de forma isolada. Pelo contrário, ele incorpora um feedback contínuo que aumenta a sua eficiência e relevância para os usuários. Quanto mais claro e acessível o aprendizado do sistema, mais fácil será a sua implementação e mais positiva também será a experiência desse usuário, Então, ele tem o intuito de incentivar a cooperação também, que seria fundamental, pois o usuário ele se sente mais valorizado e mais reconhecido por suas contribuições. Então, quando eles recebem essas recompensas por seu empenho, esse reconhecimento ele pode vir de uma forma de incentivos financeiros, bônus ou até mesmo valorização de sua participação em feedbacks e reuniões. Então, transformar os usuários finais em membros ativos da equipe, permitindo assumir papéis de liderança na implementação do sistema e no treinamento dos seus colegas, gera um senso de propriedade e responsabilidade. E esse processo de liderança compartilhada ele promove um ambiente de trabalho mais colaborativo, onde os usuários eles se sentem mais valorizados, comprometidos com o sucesso do projeto, Então é crucial ter uma visão sensível e técnica sobre as interfaces do sistema. Então considera especialmente aspectos ergonômicos que facilitam a interação entre o usuário e a tecnologia. A ergonomia ela não se limita apenas no conforto físico. Ela influencia diretamente a eficiência e a segurança das operações, garantindo que os usuários possam realizar tarefas sem esforço desnecessário. Bom, agora falando sobre gerenciamento de projetos em escala global, Segundo o laudo de 2014, à medida que aumenta a globalização, as empresas elas constroem um número cada vez maior de novos sistemas globais em escala, então espalhando muitas unidades em diferentes países, então em países distintos. Os desafios da gerência de projetos para sistemas globais eles são semelhantes àqueles dos sistemas nacionais. Mas são complicados pelo ambiente internacional também. Os requisitos de informações de usuários, processos de negócio e cultura de trabalho, eles são diferentes em cada país. Então, cada país ele atua de uma forma distinta. E é difícil convencer gerentes locais de qualquer parte do mundo a trocar seus processos de negócios e formas de trabalho para se alinhar às unidades em outros países. Em especial, se isso puder interferir no seu desempenho local. Partindo para a seção de vídeos onde foram anexados os referenciais, a gente tem o primeiro que conta com a engenharia de software e o segundo que fala sobre Project Management, e ele é explicado em 10 minutos. Em relação às questões que foram selecionadas pela equipe para complementar a apresentação, nós temos um total de 3. Questão 1. Em relação à metodologia estruturada, é correto afirmar que: alternativa A análise estruturada é uma técnica de modelagem da estrutura da organização. Alternativa B. O projeto do fluxo de dados é utilizado no planejamento da implantação. Alternativa C. O diagrama de fluxo de dados não tem utilidade para análise de requisitos. Alternativa D. A análise estruturada é uma técnica de modelagem do conteúdo e do fluxo de informação. E alternativa E, um diagrama de fluxo de dados descreve o fluxo de informações e as transformações dentro das entidades externas, que são aplicadas à medida que os dados se movimentam em seus processos. Então podemos ver que a alternativa correta é a alternativa D. Aqui nós temos a questão 2 e a questão 3. Bom, em conclusão, a construção de sistemas globais ela apresenta uma complexidade que vai além de desafios comuns de gerência de projeto em nível nacional. Então, em um ambiente global,
A diversidade desses requisitos de informação, processo de negócio e cultura de trabalho de cada país deve ser equilibrada com a necessidade de padronização e alinhamento entre essas unidades. Essa situação ela cria um paradoxo entre uniformidade e flexibilidade, enquanto é essencial que o sistema global funcione como estrutura coesa. Também é fundamental que ele seja sensível às particularidades locais. É muito difícil convencer equipes de diferentes países a adaptarem seus processos de trabalho. Então, especialmente quando essas mudanças são percebidas como ameaça de desempenho local, precisamos superar esses desafios e, para isso, as empresas precisam adotar uma abordagem colaborativa, onde esse desenvolvimento de sistema leva uma consideração às coisas culturais e operações de cada região. Então, diálogos e envolvimento ativo das lideranças locais no processo de implementação são fundamentais para minimizar essas resistências e promover uma visão maior a longo prazo sobre os benefícios de alinhamento global. Agradecemos a sua atenção. Estas foram as referências, no caso foi utilizado o livro.